Queridos, boa noite. Desculpe o nosso pequeno atraso, são os problemas tecnológicos, né? Que a gente está tentando ainda preparar o YouTube, viu? Então, por enquanto, a gente não vai ter no canal do YouTube, no canal da nossa igreja, os slides disponíveis, mas pode deixar que a gente vai fazer tudo bem explicadinho, certo? Hoje nós vamos dar uma avançada, ok? Veja bem, nós hoje vamos abordar os capítulos 16 e 17, que são a resposta de Jó a Elifaz no começo do segundo ciclo, tá certo? Vamos fazer uma comparativa que a gente ainda não tinha feito, do primeiro discurso de Bildade, no capítulo 8, com o segundo discurso de Bildade, já no segundo ciclo, no capítulo 18. Vamos ler o famoso capítulo 19, que é uma fala de Jó respondendo a Bildade. Você vai descobrir por que é um capítulo famosíssimo. E vamos ver o diálogo no segundo ciclo e no final do segundo ciclo já, de Zofar com Jó. Aliás, muito interessante esse diálogo, porque os dois desenvolvem, a respeito do perverso, opiniões antagônicas, contrárias, certo? Então, vamos dar o ponto de partida. Enquanto isso, você aguarda no canal do YouTube, a gente preparar aqui, torcendo para que tudo dê certo nesse ajuste aqui que a gente está fazendo, viu? Nós vamos ler então o capítulo 16, daquele nosso estilo, né? É o primeiro capítulo da resposta de Jó a Elifaz, tá bom? Nós vamos ler aqui de 2 em 2 versículos, capítulo 16 de Jó, de 2 em 2 versículos. Eu li o 1 e o 2, e o meu pessoal aqui, o 3 e o 4, e assim por diante, ok? Abra a sua Bíblia. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Vamos então iniciar no capítulo 16. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que é que te instiga Para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abraria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado, e a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na tua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim rangeu os dentes, e como meu adversário aguça os olhos. Homens abrem contra mim a boca, com desprezo me esbofeteiam, e contra mim todos se ajuntam. Deus me entrega ao ímpio, e nas mãos dos perversos me faz cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, pôs-me por seu alvo, cercam-me as suas flechas, atravessa-me os rins e não me poupa, e o meu fel derrama na terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro. Cozi sobre a minha pele o cilício e resolvi o meu orgulho no pó. Revolvi. Perdão. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sei que a minha testemunha está
está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. Primeiro capítulo da resposta de Jó a ele faz nesse segundo ciclo, no início do segundo ciclo, né? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa jornada a mais. Obrigado pelos que estão nos acompanhando e continua abençoando o Senhor em cada lugar do planeta, no país, Europa, no Brasil, essa fase que já se chama de uma segunda fase, um segundo momento da pandemia, que é a sabedoria, no sentido daqueles que estão se conduzindo nos hospitais e preparando o tratamento, aquilo que eles já sabem e que podem realizar. Nós pedimos que assim aconteça. E abençoa as pessoas para que sejam sábias, para que tenham um comportamento mais disciplinado, porque é muito necessário, porque a pandemia ainda não terminou, a presença do vírus é constante, então nós te pedimos que assim seja. Abençoa também o nosso estudo, nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, já estamos, não é? No YouTube, então quem quiser abrir os dois canais, quem quiser assistir no YouTube, pode ir para lá. Lá você vai acompanhar pelos slides, não é? E hoje você já está vendo o nosso slide número 1. Nós vamos fazer um comentário breve nesse início de estudo, Jó, parte 11, estudo do livro, sobre as teologias, as sabedorias e a intimidade, não é? A gente quis destacar, você vai ver aí, a teologia de Jó, que a gente consegue extrair das falas dele, e a teologia dos amigos de Jó. É também possível deduzir a partir da fala dos amigos de Jó o que eles têm a dizer a respeito de Deus. A sabedoria de Jó, a gente já comentou, porque todo esse discurso e esse estilo de literatura é literatura de sabedoria. Jó é um livro poético e os discursos se constroem dentro desse estilo, estilo de sabedoria lá da antiguidade. E a gente pode dizer que tem uma sabedoria dos amigos de Jó e a sabedoria de Jó, mas intimidade é uma só. A gente identifica da parte de Jó com Deus uma intimidade que a gente já comentou aqui, que até escandaliza os amigos, né? Vamos adiantar? Antes da gente entrar então na discussão das teologias, das sabedorias e da única intimidade que a gente encontra no livro, eu queria já colocar o quadro, certo? Esse segundo slide. A parte em vermelho é a parte que a gente já estudou. Você tem todos esses vídeos no canal da nossa igreja, caso você queira rever. E hoje nós tivemos a ousadia de marcar o fim do segundo ciclo. Nós vamos terminar hoje, viu? Evidentemente, nós vamos encaminhar você para uma leitura mais detida, porque nós vamos fazer alguns resumos, principalmente o resumo na fala de Bildade, não é? O resumo na fala de Zofar, a gente vai fazer. Então, vamos avançar? Teologia de Jó e a teologia dos amigos de Jó. A teologia de Jó ela tem um sentido prático e relacional. Ou seja, a teologia de Jó ela não é teórica. Jó não confabula na sua mente, né? Ele cubra pensamentos a respeito de Deus. Ele tem uma relação prática, vivencial com Deus, e por isso que a sua teologia volta, é evidentemente que é um inteligente. A sua resposta para os amigos, ele fala no mesmo nível de discurso. Então a gente percebe que Jó, ele é bem instruído como os seus amigos são, bem preparado como os seus amigos são. Mas o que a gente extrai da fala de Jó é uma teologia no sentido prático e relacional com Deus. O fundamento dele é a vivência com Deus. Ele tem enunciação, ele é intelectual, ele é inteligente,
mas a sua experiência é acentuadamente diferente da experiência dos amigos dele. Sabedoria de Jó, a mesma coisa. Do mesmo modo, é uma sabedoria natural em Jó. A expressão da sabedoria de Jó, ela não é fundamentada em máximas da sabedoria do tempo, da sabedoria da época, né? Uma expressão corriqueira da época, da antiguidade. Ela é vivencial. A sabedoria em Jó é resultado da experiência dele com Deus. Lembram de Salomão que pediu a Deus sabedoria? Salomão exerceu sabedoria, Salomão escreveu sobre sabedoria, mas no fim da sua vida a gente pode ver, infelizmente, Salomão apartou-se da sabedoria, não é? Não é o caso de Jó. A gente reconhece que Jó, ele experimenta uma sabedoria que nasce da sua relação com Deus, não é? Teologia de Jó versus a teologia dos amigos. Quarto slide, ou quarto, né, Isaac? Teologia dos amigos de Jó. Eles falam a respeito de Deus. Reflete uma relação protocolar. Os amigos de Jó, a impressão que a gente tem é que eles falam de Deus, enquanto Jó fala com Deus. Claro que Jó fala com os amigos, mas ele tem um atrevimento, né? Enquanto Jó fala com os amigos, Jó se dirige a Deus. Eu acho que até agora a gente não detectou em nenhum dos amigos de Jó uma fala direta com Deus. A gente vê eles falando a respeito de Deus, não é? Não se pode dizer que os amigos de Jó são incrédulos. Não pode dizer que eles são incrédulos, não. Eles se expressam, embora não sejam incrédulos, eles se expressavam como portadores de uma teologia de enciclopédia, uma teologia pré-concebida, previamente enunciada. A teologia dos amigos de Jó é uma teologia de escola, é uma teologia de enciclopédia, enquanto que a de Jó é uma experiência vívida de relacionamento com Deus, né? A sabedoria dos amigos de Jó também é como se fosse uma sabedoria de compêndios, né? Que circulava. Você vê que os amigos de Jó fazem referência a determinados conceitos que eles trazem do relacionamento deles, do meio dos notáveis no qual eles tinham, surfavam, né? Eles tinham facilidade de transitar nesse meio, né? Eles avaliavam Jó por esses critérios. Jó é avaliado pelos amigos dele por esses critérios que eles trazem do círculo deles. Então a gente vê, vez por outra, eles fazendo uma análise de Jó que não se encaixa na personalidade de Jó. E muitas vezes Jó responde, a gente vai ver isso até hoje, de maneira bem contundente, já que eles também, enquadrando Jó, eles definem Jó de uma maneira também bem distorcida, né? Então avaliavam Jó por esses critérios, tendo um discurso a respeito de Deus, dentro da sabedoria deles, um discurso, e não como Jó apresentou, um discurso com Deus, não é? Está aí um quadro esquemático, né? No slide seguinte. Teologia de Jó, quadro esquemático, não é? Teologia de Jó, sentido prático e relacional. Teologia dos amigos, sentido teórico e protocolar. Teologia de Jó, fundamento da vivência de Jó com Deus. Teologia dos amigos, fundamento especulativo, digamos, né? Enunciação da teologia de Jó era original. Enunciação da teologia dos amigos de Jó, enciclopédica, né? Eles trazem consigo uma teologia, Jó vivencia a sua teologia. A teologia de Jó, estruturada na primeira e segunda pessoa, na relação de Jó com Deus. A teologia dos amigos de Jó, estruturada em terceira pessoa. Os amigos de Jó falam a respeito de Deus, enquanto que Jó fala com Deus. Ok? Intimidade de Jó com Deus. A gente quer falar um pouco agora sobre a intimidade com Deus. A Bíblia, ela fundamenta, a Bíblia é o fundamento da teologia. E a Bíblia também é o fundamento da sabedoria de Deus. E a Bíblia apresenta um Deus que se revela, um Deus relacional. Deus não guarda para si a sua identidade, Deus não guarda para si a sua sabedoria. Deus reparte, Deus se relaciona com o homem.
Então, a Bíblia fala de um Deus relacional. Se Deus não é relacional, não adianta nem existir. Então, a Bíblia fala de um Deus. A primeira história da Bíblia, que é a história do Éden, Deus procura o casal. A Bíblia diz que ao entardecer, Deus foi procurar o casal. Por que Deus foi procurar o casal? Você pode até dizer, ele foi procurar o casal porque ele sabia que o casal já tinha pisado na bola, que o casal já tinha escorregado. Não, Deus sempre procurava. Aquele texto quer dizer que Deus sempre estava disponível para o diálogo. Aliás, tinha que haver um diálogo com Deus antes da decisão da mulher, antes da decisão do casal. Aquele casal caiu porque não dialogou com Deus. Deus estava pronto para o diálogo. Ele procura o homem, procura a mulher para o diálogo. Então a intimidade com Deus é algo natural na relação com Deus. Ela vai crescendo, ela tem um ponto de partida e não tem um ponto de chegada. Ela sempre aumenta, sempre se torna mais íntima. Então, e Deus não propõe uma relação egocêntrica. A adoração a Deus, a relação com Deus não é unilateral. Lembram da segunda história lá do Gênesis? Depois que aconteceu a queda, que houve um problema entre Caim e Abel. Quem procurou Abel? Quem procurou Deus primeiro? Caim. Não foi Abel que procurou Deus primeiro, foi Caim. E Abel seguiu o exemplo de Caim, procurou Deus. Depois Caim se revoltou contra Deus porque Deus aceitou Abel e não aceitou Caim. Isso é um problema, né? Isso é um problema. Deus aceita todos? Aceita. Mas Deus exige que na relação com Ele, a gente prive o quê? Da santidade de Deus. Ninguém pode se relacionar com Deus do jeito que quer. Ninguém pode se relacionar com Deus e continuar o mesmo. Ninguém pode se relacionar com Deus sem abrir mão da conversão. Então a pessoa vai se relacionar com Deus e vai ser transformada na relação com Deus. Senão, não é Deus. Senão é uma idolatria. Se a pessoa pretende se relacionar com Deus e continuar a mesma, ela está projetando um Deus. Ela está idolatrando. Então, idolatria é quando você não reconhece Deus nenhum. Você inventa um Deus e você projeta o seu eu, projeta o seu desejo de adoração, projeta o seu culto, você cria uma religião. Olha, o homem é perito nisso. Então, a relação com Deus vai implicar uma mudança. Caim rejeitou essa mudança. E Deus falou para Caim, o seu desejo é contra você. E Caim foi e matou Abel. Então, na intimidade com Deus, na relação com Deus, Deus leva em conta o quê? Todos. Claro que Deus, Ele aceita individualmente, mas a transformação pela qual passa, quem se aproxima de Deus, abre essa pessoa para o amor a Deus e para o amor o quê? Como Deus ama a todos, indistintamente. Então, intimidade com Deus implica uma mudança, uma transformação radical no homem. Deus está aberto para se revelar, mas é necessário que o homem se deixe transformar. E se você sai da história de Caim e Abel, você vai encontrar em Gênesis 18, 22 a 33, a história quando Deus busca Abraão para confidenciar, e Abraão é chamado em Tiago 2, 23, Abraão é chamado em Isaías 41, 8, amigo de Deus. Então Deus procura o seu amigo Abraão para confabular que há uma cidade inteira contra a vontade de Deus. Olha, gente, isso não tem como a gente escapar disso. Uma pessoa pode ficar contra a vontade de Deus. Um grupo pode se mostrar contra, pode se postar, se colocar contra a vontade de Deus. E uma cidade inteira pode se colocar contra a vontade de Deus. Isso a Bíblia ensina. Então, na conversa entre Deus e Abraão, estava em jogo a atitude de toda uma cidade. Ok? E nesse último slide, 6 e 7, a intimidade com Deus, por toda a Bíblia, a relação com Deus é de diálogo. Qualquer ser humano, indistintamente, é convidado a ter a intimidade que Jó demonstra em todo o livro. Agora, há condições específicas definidas para esse diálogo. A Bíblia diz em Hebreus 16, sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz em 1 de João 4, de 7 a 10, que é necessário nascer de Deus. Para experimentar o amor, é necessário nascer de Deus. Então a gente vê
em todas essas etapas. Por isso que a intimidade de Jó, a teologia de Jó, a sabedoria de Jó era diferente, tá? Era original. Vamos lá? O que ele faz havia dito para que Jó possa respondê-lo? Agora nós vamos entrar nesse capítulo 16 e 17. Nós lemos 16. Você vai acompanhar agora 16 e 17, que é a resposta de Jó. A sua fase de Jó. Você torna o tempo de Deus vão. Você diminui, Jó, a devoção a Deus devida. Deu para entender como é que os amigos de Jó, eles partem de uma teologia em terceira pessoa? Eles estão criticando o Jó, dizendo que a devoção a Deus é diminuída por causa da fala de Jó, por causa da postura de Jó. O temor de Jó está tornando o temor a Deus uma coisa vã. Então eles criticam Jó a partir do ponto de vista da teologia deles e reprovam Jó. O que ele faz? Fala para Jó: que sabes tu que nós não saibamos, que entendes que não haja em nós a sabedoria dos amigos de Jó. Os amigos de Jó estão interpelando Jó a respeito do que você sabe, Jó. Você não sabe mais do que nós. Jó nem queria, Jó nem estava pensando nisso. Mas o que Jó sabia era resultado de uma vivência com Deus que os amigos dele não tinham. Talvez estivessem muito incomodados com o estilo de Jó, a maneira de falar de Jó. Então, talvez isso os incomodasse. Quem sabe até estavam incomodados porque Jó, talvez eles estivessem percebendo isso com toda certeza, que em tudo que aconteceu, como diz lá no início da história, Jó não pecou. Não é que ele era impecável, é que a situação proposta de que, debaixo de toda aquela calamidade, Jó amaldiçoaria Deus, Jó renunciaria à sua fé, Jó entraria num conflito com Deus, essa situação não se instala no livro em momento nenhum. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Acha que ele foi irônico, né? Ele está dizendo que os amigos estão dirigindo a Jó suaves palavras, né? E ele está fazendo pouco caso das consolações de Deus. Deve ser porque Jó dizia que Deus estava pegando o pé dele, estava perseguindo ele, como nós lemos hoje aqui, não é? A flecha que me atravessou derrama o fel das minhas entranhas no chão. Jó falou isso no capítulo 16 que a gente leu aqui, né? Todos os dias o perverso é atormentado no curto número de anos que se reservam para o opressor. A gente já falou aqui que certas frases que os amigos de Jó usam, mesmo que não seja intencional, eles estão enquadrando Jó naquilo que eles estão dizendo. Então, todos os dias o perverso é atormentado. Será que Jó está sendo atormentado porque é perverso e sempre escondeu isso? Será que é isso que os amigos estão dizendo? Vamos em frente? Nós vamos fazer acelerado, né? O discurso que ele faz. Então nós marcamos as falas de Jó, a resposta de Jó ele faz, as ênfases que a gente acha que pode destacar. Então nesse primeiro slide você está vendo que Jó responde: tenho ouvido muitas coisas como estas. Esse resumo que a gente falou da fala de ele faz, né? Jó responde assim: vós sois consoladores molestos. Acabou de dizer que Jó está desprezando os conselhos dos consolos de Deus. Não, de Deus não. Mas vocês são consoladores modestos, né? Não terão essas palavras de vento, ou que é que instiga para você responder assim a mim? Jó está dizendo, né? Eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. Jó, a posição de vocês é muito cômoda, né? Há posições, claro, que se eu estivesse no meu lugar, eu estivesse aí, não sofrendo o que eu estou sofrendo, é fácil dizer da maneira como vocês estão dizendo, né? Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Então o Jó acaba dizendo: olha, não vou calar a minha boca, não vai ter alívio eu falando ou eu não falando, então eu vou derramar o que eu tenho para derramar, eu vou falar o que eu tenho para dizer, não é? Esse é o trecho 16 de última. Agora no trecho da resposta de Jó,
ó Deus, destruíste a minha família toda. Aquele era o fim dos perversos. Vai ver que, na opinião dos amigos de Jó, lembra no livro de Jó, os filhos, após a temporada dos banquetes, e falava com os servos, ia sabendo um por um, para saber se houve excessos, para saber se nos encontros e nas festas, muito provavelmente, as pessoas fofocavam a respeito daquelas festas dos filhos de Jó. Talvez até dissessem que Jó passava a mão de veludo na cabeça dos filhos, e escondia os erros dos filhos. É fácil, não? O ser humano não é nem um pouco fofoqueiro, não? Então, talvez eles estivessem dizendo, está confirmado tudo aquilo que a gente falou. Os filhos de Jó, eles deviam ser uns arruaceiros, uns delinquentes, por isso que a mão de Deus pesou sobre a vida deles, né? Então era isso que eles diziam da família de Jó, e o que Jó diz: Deus, tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Na sua ira me despedaçou. Deus, na ira dele me despedaçou, tem animosidade contra mim, como meu adversário. Intimidade com Deus, né? Jó estava desabafando com Deus. Provavelmente Jó nem estivesse diretamente a Deus, mas os amigos de Jó não diziam que tudo aquilo era um castigo de Deus. Então tudo aquilo tinha sido provocado por Deus. Não é isso que os amigos estavam dizendo? Não é? E no caso aqui, Jó, está bem, então eu vou dizer o que vocês estão dizendo, mas eu vou falar com Deus com franqueza, porque eu sei que não houve razão, a razão que vocês estão dando, pecado na minha vida, pecado na vida dos meus filhos, essa razão não há. Tá? Agora no slide que mostra Jó 16, 10 a 14, Deus me entrega ao ímpio e nas mãos dos perversos me faz cair. Eu em paz vivia, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço, me despedaçou, pôs-me por seu alvo, não me poupa, o meu fel derrama na terra, aquilo que nós dissemos, né? A flecha do Altíssimo me atravessou, né? É o pâncreas que produz bile, né? Então foi ali que a flecha entrou e não sei, é isso aí, confere aí na internet para mim. E o meu fel caiu na terra, né? Fere-me com um ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um guerreiro. Então Deus se coloca, Jó se coloca nessa posição como se fosse um inimigo que Deus persegue por causa do grau de sofrimento, né? E com que Jó, no contexto em que Jó se achava, né? E aí ele, nesse final aqui do capítulo, já do versículo 15 ao 19, cozi sobre minha pele o silício e revolvi o meu orgulho no pó. Jó não podia botar roupa sobre a pele, a roupa grudava na pele, então ele ficava sobre cinza, para que a doença de pele dele, né, não se grudasse nas roupas, né? Silício é um tipo de roupa bruta, não é? Que é um pano grosso, e ele está dizendo aqui que o meu rosto está todo afogueado de chorar, sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos, seja pura a minha oração. Jó não está se fazendo mais puro do que é. Ele está dizendo que, dentro do argumento dos amigos dele, não existia pecado que fosse causa, né? A célebre lei da retribuição, que o Velho Testamento aponta como existente, mas a Bíblia não estabelece como fundamento, e é a questão da causa e efeito que a maioria das religiões estabelece, né? Que nós temos que purgar o pecado, nós trazemos um karma de outra existência. Olha, a Bíblia fala da graça de Deus. Efésios, no capítulo 1, toda hora menciona para o louvor da graça de Deus. A salvação é para o louvor da graça de Deus. Lavados no sangue do Cordeiro, lavados pelo amado em Cristo, que é Cristo Jesus, para o louvor da glória de Deus. Graça só existe na Bíblia. Ó terra, não cubras o meu sangue, não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sabem que a minha testemunha está no céu. Olha aqui, no capítulo 19 que a gente vai ver hoje, a gente vai ver quem é essa testemunha que está no céu e que advoga a minha causa. Em Jó, nós temos uma profecia de um mediador, de um advogado,
não é? Lá em 1 João, João diz que nós temos advogado junto ao Pai. Jó clama por um advogado. Muito interessante, né? A gente fica pensando que a intimidade de Deus com Jó, muito mais Deus queria revelar a Jó, né? Mas o sofrimento de Jó já faz com que ele peça que haja um advogado, né? E nenhum anjo pode advogar a causa de Jó e a causa de nenhum de nós, né? A gente sabe que o advogado é quem? É Jesus, não é? Vamos lá? Último trecho do capítulo 15, 20 a 22. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Deus é mediador, Deus vai prover um mediador. Jó espera que venha um mediador. Passamos já para o 17, viu? Abra sua Bíblia aí, 17 de 1 a 4. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, só tenho perante mim a sepultura, Jó diz. Estou de fato cercado de zombadores, os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor. Deus me deu uma garantia. Quem é que diz que é o nosso penhor? O Espírito Santo, não é? Por que o Espírito Santo é o nosso penhor? Porque nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Então agora Jesus Cristo pode o quê? Habitar em nós. Jesus nos dá o penhor, o Espírito Santo como garantia, porque nós fomos lavados pelo sangue dele. Dá-me, pois, um penhor. Jó já tinha esse penhor, gente, não é? O que nós dissemos aqui no início dos nossos estudos? Qualquer pessoa no Antigo Testamento que é crente, que crê no Senhor, tem o Espírito. O Espírito agia nos homens do Antigo Testamento como agia nos homens do Novo Testamento, como age hoje nos filhos de Deus. Ele não tinha sido plenamente revelado, porque quem é o exegeta do Espírito, quem revela, quem derrama o Espírito é Jesus, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Lembra do Apocalipse? Qual é a promessa para os últimos tempos? O derramamento do Espírito. Já aconteceu? Sim, em Pentecostes. No primeiro sermão que Pedro pregou, depois da ressurreição de Jesus. O Espírito está derramado, entendeu? E Jó aqui pede, dá-me um penhor. Aleluia, Jó, você já tinha esse penhor. Ser o meu fiador para contigo. Ele pede ao próprio Deus, Deus, seja o meu fiador para contigo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Aleluia. Percebeu a pergunta que Jó faz? Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Nenhum amigo ia querer, achando que Jó era maluco e atrevido com Deus. Mas quem é que se compromete conosco diante de Deus? Jó pede, né? Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Jó vai orar pelos amigos no fim do livro, né? Ele ama esses amigos aqui. Ele está aqui na maior franqueza, não é? Os caras mandam de lá e mandam de cá, eles elevam a voz de Jó também, aprofunda o corte, Jó também aprofunda o corte, mas ele não joga fora a amizade deles, né? A mim me pôs por provérbio dos povos. A história de Jó correu o mundo da antiguidade e chegou até nossos dias, né? Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Quem é que foi aquele em cujo rosto se cospe? Jesus, né? Jó não sofreu mais do que Jesus. Jó não foi mais humilhado do que Jesus. E o sofrimento de Jó não é o sofrimento de Jó que redime Jó. Jó não tem outra vida para pagar os pecados, nem veio de outra. Quem de uma vez por todas paga o nosso pecado é Jesus. Alguém que foi cuspido no rosto, como Isaías diz, como Jó aqui está dizendo. Pelo que já se escureceram demais os meus olhos, já todos os meus membros são como a sombra. Não é? Jó 17, 9 a 12, lá você está vendo aí. O justo segue o seu caminho puro, irmãos, cresce mais e mais em força, mas tornai-vos todos já, porque sábio nenhum acharei entre vós. Chega junto, pessoal, falou para os 3 amigos. Eu não encontro nenhum sábio entre vocês. Sábio nenhum acharei entre vós. Nem entre vocês e nem entre aqueles que Jó, de vez em quando, a gente viu na semana passada, os amigos de Jó diziam assim, não é Jó, não é só na tua família que tem sábio, não é só no teu time não. A gente conhece uma porção de gente, a gente traz uma bagagem, a gente traz uma bagagem. Mas não acho nenhum sábio entre vós. Que destile que tipo de sabedoria? A sabedoria que Jó
experimenta a sabedoria de Jó, a sabedoria que você vê nos discursos de Jó, que é a sabedoria de Deus. O que nós temos? De Cristo Jesus, Paulo fala na carta aos Coríntios, Cristo Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Vamos ler esse versículo? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, e a gente vai ler esse versículo, né? É Coríntios 1,30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Aleluia. Será que todo mundo está ouvindo é de Deus em Cristo Jesus? 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Aleluia. Justiça, santificação, redenção. Isso aqui é uma gradação, né? A loucura do homem rejeita a mensagem do Evangelho. Lembram da cruz? O ladrão, dentro da sua lógica, Nietzsche é um dos grandes filósofos alemães, que eu não sei se é uma coincidência que se suicidou, mas que dizia que Deus não existe, que o cristianismo sempre trabalhou contra o ser humano. Ele dizia isso. Então a lógica de Nietzsche, a lógica do ladrão da cruz, é dizer: Jesus, que salvador você é, se você não salva nem a sua vida. E a lógica do outro ladrão? Silêncio. Nós estamos aqui porque o nosso lugar é essa cruz. Agora o lugar dele não é aqui, não. Ele não fez nada para estar aqui. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus se nos tornou da parte de Deus sabedoria. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que creem, sabedoria de Deus. Jesus é a nossa sabedoria, a nossa justificação pela fé, é a nossa santificação que começa no nosso encontro com Deus e é a nossa redenção, uma garantia, não é? Então, essa é a sabedoria de Jó. 17, 13 e 16. Onde está, pois, a minha esperança? Jó aqui, agora ele vem carregando as coisas, né? Eu estou desesperado. Sim, a minha esperança é poder haver. Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Assim Jó termina, não é? O capítulo 17, dizendo que ele não tem esperança, e entra a Bildade. Agora nós vamos fazer uma comparação do primeiro discurso de Bildade, no capítulo 8 de Jó, com esse do capítulo 18. Dá uma olhada no quadro que você tem aí. Bildade é um amigo ilustre. Lembrem-se que Bildade é um camarada ilustre, né? Até quando palavras como vento? Você sabe que Bildade, nesse capítulo 18, ele introduz a fala dele parecida com a do capítulo 8. Até quando, Jó, a caça de palavras? Jó, você fala, e a gente não vê conteúdo no que você fala, né? Lá no capítulo 8, Bildade falou palavras como vento. Aqui no capítulo 18, você vive Jó caçando palavras, né? Eu fechei a Bíblia aqui para ficar mais vontade a tela, né? Mas abra sua Bíblia aí no capítulo 18. A gente não vai ler versículo por versículo, porque a gente ia demorar muito, né? Deus não perverteria o direito, diz Bildade lá no capítulo 8. Aquela fala que eu disse aqui há momentos atrás. Jó, Deus não perverteria o direito. Se os filhos pecaram, foram lançados no poder de sua transgressão. Bildade falou isso lá no capítulo 8 para Jó. Jó, o que aconteceu com teus filhos? Eles foram lançados no poder da transgressão deles. Colheram o que eles plantaram. É lei da causa e efeito. E Deus jamais, perverteria o direito. Então, para a concepção de Bildade, sem dúvida, no círculo dos amigos de Jó, o que aconteceu com os filhos de Jó foi uma justa retribuição. E a situação de Jó ali, agora doente, deve ter sido uma rebarba, né? Que eles também acusam Jó de algum problema, talvez tenha sido cúmplice dos erros dos filhos, né? E aí agora no capítulo 18, Bildade propõe uma outra consideração. Considera bem, Jó. Porque somos a ti vistos como animais e curtos de inteligência aos teus olhos. Agora Bildade está reclamando que Jó está vendo os amigos como se fossem animais racionais, curtos de inteligência. Curtos de inteligência. O Bildade passou recibo, como a gente diz na gíria, né? Pelas falas de Jó, ele se achou que diminuído. Não é que Jó diminuiu os amigos.
é que a sabedoria de Jó era sabedoria, resultado de intimidade, de vivência com Deus. E a sabedoria dos amigos era resultado de um compêndio, resultado do circuito em que eles transitavam com os outros sábios daquela época. Era uma sabedoria de terceirizada, vamos dizer assim, né? Então, mas se buscares a Deus, Jó, disse Bildade lá no capítulo 8, se fores puro e reto, Jó, Deus restaurará a tua justiça. Lembram disso? Lá no final do capítulo 8, Bildade diz: Jó, rapaz, se você buscar Deus, se você se arrepender, se você se converter, Ele vai restaurar a tua justiça. E aí no capítulo 18, a luz do perverso se apagará, este o seu paradeiro, ele não conhece a Deus. Será que Bildade estava empatando Jó nesse contexto aí? E aí nos 2 capítulos, Bildade vai do discurso do segundo ciclo. No capítulo 8, Bildade descreve o ímpio. No capítulo 18, descreve os perversos. Provavelmente enquadrando o ímpio, enquadrando Jó como perverso. Tá bom? E aí vem a resposta de Jó à fala de Bildade. Gente, é esse o capítulo 19, que é, digamos, um clímax no livro de Jó. Tá certo? O capítulo 19 é um clímax no livro de Jó. A gente já veio assinalando esses traços. Hoje mesmo a gente mencionou isso na resposta de Jó. Ele faz: quem é o advogado, quem é o intercessor, qual é a garantia. Senhor, eu quero que tu mesmo estabeleças comigo alguém que deitei a minha causa contigo. E aí no capítulo 19, Jó vai falar de maneira bem clara. Ele vai do fundo do seu coração, fundo da sua experiência, fundo da sua teologia, fundo da sua vivência, resultado da sua intimidade, não é? Então Jó começa no capítulo 19 respondendo a Bildade: olha, vocês afligem com palavras a minha alma, injuriam-me, e 10 vezes já fui humilhado. Gente, se eu estou errado, eu vou ficar com o meu erro. Jó agora se aborreceu, né? Já fui injuriado por vocês, 10 vezes vocês me humilharam. Jó está contando aqui os trechos da fala dos amigos que diminuiu Jó de maneira injusta, né? Ficarei com o meu erro. Pronto. Se o meu erro é esse que vocês estão dizendo aí, eu não arredo o pé dele. Querem se engrandecer contra mim? Jó pergunta, né? Deus me oprimiu, clamo violência e não sou ouvido. Lembra de Abacuque? Eu falo violência, violência e ninguém me ouve. Lembra? Eu não sou ouvido, ele fechou os meus caminhos. 19, 5 a 8. A reclamação de Jó em relação a Deus. Despojou-me da minha honra, Deus. Arruinou-me de todos os lados, arrancou-me a esperança, inflamou-se contra mim. Estou na conta de seu adversário. Deus me colocou ali, na agenda dele, adversário. Jó escreveu: estou na conta dos adversários. Todas as tropas de Deus estão contra mim. Pois longe meus irmãos, os meus parentes me desampararam. Meus criados me têm como estranho na minha casa. Nem olham para mim, eu cheiro mal, tenho mau hálito. Minha pele de escama, hálito intolerável à minha mulher, meu cheiro aos irmãos, é mau cheiro, não é meu cheiro, por favor. Até crianças zombam, e todos os amigos íntimos me abominam. Os que eu amava estão contra mim. Essa é a definição de Jó, do estado dele. Os ossos, já passamos o slide aí, resposta de Jó, Bildade: os ossos se me apegam à carne, estou com a pele dos dentes. Se alguém tem pele dos dentes, é aquela que Jó atribuiu a si mesmo, né? Compadecei-vos, porque a mão de Deus me atingiu. Por favor, pelo menos, meus amigos, se compadeçam de mim. A mão de Deus me atingiu. Gozado que Jó dizia: a mão de Deus me atingiu, os amigos de Jó diziam por um motivo, e Jó dizia que a mão atingiu por outro motivo. Perceberam? Eles viam Jó dizendo: a mão de Deus me atingiu, mas eles não concordavam com a maneira como Jó dizia. Porque na mentalidade dos amigos de Jó é como se Jó estivesse atribuindo a Deus uma falta, um exagero, e eles: não, esse cara merece isso, só pode merecer isso. E Jó dizia: sim, a mão de Deus me atingiu, mas não na perspectiva com que vocês estão olhando. Vocês me devoram a carne e igual a Deus me perseguem. Agora Jó carregou nas cores, né? Agora, gente, vamos ler junto. Esse trecho eu vou ler todo. É o trecho final, 23 a 29 do capítulo 19. Quem me dera
fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro. E foram. E foram. Se não foi Jó que escreveu esse clamor de Jó, ele o que? Vazou. Porque nós temos as palavras de Jó escritas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. As palavras de Jó estão esculpidas na rocha. Quem é rocha? Quem é que está na rocha? Nós estamos na rocha. O que Pedro diz? Vamos ler esse texto de Pedro também. 1 de Pedro merece ser lido, né? Para provar para você que nós estamos na rocha. 1 de Pedro 2 diz assim, 1 de Pedro capítulo 2, esse texto é um texto clássico da Bíblia, né? Diz assim o texto: chegando-nos, versículo 4, 1 de Pedro 2, 4, chegando-nos para ele, esse ele é Jesus, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, Jesus para Deus é pedra eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós estamos na rocha, não é? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Olha aí, gente. Jó dizendo, eu sei que eu tenho um Redentor que vive, se levantará sobre a terra. Cumpriu-se essa profecia. Quem é o Redentor que vive e que se levantou sobre a terra e vai se levantar de novo? Só que agora vai vir para os que são salvos, para os que estão salvos. Jesus não vem na sua segunda vinda para salvar. Ele vem para receber os salvos, para buscar os salvos, para resgatar os salvos. Depois, olha o que Jó diz, gente. Depois, a história continua, ele diz, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Lembra da visão de Ezequiel dos vales de ossos secos? Fantástica essa visão. Deus mandou Ezequiel para um lugar, talvez ali tenha havido uma batalha, e não cheirava mais. Foram abandonados corpos no deserto, e os chacais comeram o que tinha que comer, e quando Ezequiel chegou, era um vale de ossos secos. Provavelmente um final de uma batalha, e ele olhou aqueles esqueletos largados no deserto, a sequidão do deserto, os ossos limpinhos, conservados, e Deus mandou Ezequiel pregar para os ossos. Profetiza, Ezequiel. Ele falou, para os ossos, profetiza. E ele começou a pregar, e os ossos começaram a se bater um no outro, se mexer. Imagina o som daquilo, o medo que Ezequiel continua. E Ezequiel olhando para os ossos reagruparam todos encaixadinhos, e ele continuou pregando, e ele viu as viandas, os nervos, os músculos, eles foram se revestindo, até que veio a carne, até que ressuscitaram os ossos. Então Jó está dizendo, olha, a ressurreição é uma garantia da palavra de Deus, não é? Em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Gente, você já viu isso escrito em algum lugar? Que não aqui? De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Aleluia. Quem crê tem saudade. Você já teve saudade de uma coisa que ainda vai acontecer? Não é? Pois então tenha, creia e tenha saudade dessa cena dos teus olhos, os teus próprios olhos, não por terceiros, mas os teus próprios olhos virem e não outros. De saudade desfalece o coração dentro de mim. Se você disser, como perseguiremos? A causa deste mal se acha nele. É o que os amigos de Jó estão dizendo, cara, a gente tem que botar um freio nesse sujeito, cara. Se ele não tivesse doente, ainda uma surra nele. A causa do mal se acha nele. Temam a espada. Tais acusações merecem o furor de Deus. Há um juízo. E Jó era justificado pela fé. Acabou o 19, vamos terminar no 20 e 21, e a gente, na fala de Zofar, que vai responder depois dessa deixa do 19, não é?
ele começa dizendo assim: visto que os meus pensamentos me impõem resposta. Isso é Zofar. Depois que eu ouvi isso, Jó, os meus pensamentos me impõem resposta. Eu me apresso. Eu ouvi a repreensão. Pode deixar, Jó, que me envergonha. O meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Na fala de Zofar, calamidade. Na fala de Jó, prosperidade. Gente, é muito interessante. Por isso que eu disse que há uma teologia dos amigos de Jó, há uma sabedoria dos amigos de Jó, há uma teologia de Jó e há uma sabedoria de Jó. A gente vai ver isso aqui agora na prática, né? Qual é o destino dos perversos? Na fala de Zofar, no capítulo 20, o destino dos perversos, eles enquadram Jó entre os perversos. O destino do perverso é a calamidade. Gente, na fala de Jó, o destino do perverso é a prosperidade. Interessante, né? Você pode conferir depois nesses capítulos de Jó, que é o capítulo 20 e o capítulo 21 do livro de Jó. Na fala de Zofar, no capítulo 20, o destino do perverso é calamidade. Na fala de Jó, no capítulo 21, é prosperidade. O júbilo do perverso é breve. Primeira coisa que Zofar fala é que o júbilo, a alegria do perverso é breve. Aí Jó fala assim: o Zofar, os perversos envelhecem e vão aumentando o poder deles. Vão só aumentando o poder deles. Olha, Deus aborrecerá o perverso para sempre. Aí Jó fala assim: o Zofar, os descendentes do perverso se estabelecem. Os filhos dos perversos não tem maldade nem sobre o perverso e nem sobre os filhos dele, não. Eles se estabelecem. Zofar fala: o perverso será afugentado. Aí Jó fala assim: olha, o perverso tem paz na casa dele e não tem medo de nada, ele não tem temor. Quer dizer, temor de Deus principalmente ele não tem, né? O perverso não tem medo, não. O vigor do perverso vai virar pó. Aí o Jó fala assim: olha, o Zofar, eu estou sendo fustigado com varas por Deus, mas Deus não fustiga com vara o perverso. Você, não sei de onde você tirou isso aí, mas você, seu interior será fel. O interior do perverso é fel, diz Zofar. Jó fala assim: o Zofar, o rebanho do perverso nunca aborta. O rebanho do perverso se multiplica, se multiplica, se multiplica. Não há perda. Perda. Vomitará as suas riquezas. O perverso vai vomitar as suas riquezas. E o perverso, Zofar, ele desce em paz à sepultura. Nada incomoda ele. Ele vai para a sepultura em paz. O perverso, diz Zofar, ele não tem prazer no lucro. Aí o Jó fala assim: Zofar, sabe o que o perverso fala para Deus? Deus, cai fora, retira-te da minha vida, eu não preciso de você na minha vida. Isso que Jó diz que o perverso fala, né? Continuando, na fala de Zofar, calamidade. Na fala de Jó, prosperidade. Não vai durar a prosperidade do perverso, diz Zofar. Olha, o Zofar, Jó responde: a lâmpada do perverso não se apaga. Não falta luz para ele, não. Pode ver que no Amapá, né? Não tem o perverso, ele não, a lâmpada dele não se apaga. Diz Zofar: virá sobre ele a força da miséria. A força da miséria há de vir sobre o perverso. Diz Zofar. Jó diz: olha, Zofar, sobre o perverso não vem destruição. Atenta para isso, presta atenção, eu estou te dizendo. Deus vai mandar o furor da sua ira contra o perverso. Zofar, Deus não reparte dores ao perverso. Uma flecha traspassará o perverso. Olha, o perverso, eles não se espalham como a palha. Ele diz lá no Salmo 1, né? O ímpio não prevalecerá no juízo. Aqui, eles não estão falando do dia do juízo. Estão falando do decurso da vida, né? Eles acham que aquilo aconteceu a Jó, porque Jó se enquadra
como um desses perversos, um desses ímpios, como foi a fala de Bildade. Olha, durante a vida eu não vejo os perversos se espalhando como o vento espalha a palha. Ele será assombrado, Jó. É poupado no dia da calamidade, Zofar. Eu vejo o perverso sendo poupado no dia da calamidade. As calamidades afetam o perverso? Eu não vejo. Todas as calamidades vão se abater sobre o perverso. O perverso, Zofar, ele não recebe o pagamento pelo que ele faz. Ele é perverso. Mas ele nessa vida não recebe o pagamento pela perversidade dele. A terra será contra o perverso. Zofar. Zofar, diz Jó, o túmulo do perverso é um mausoléu, é um túmulozaço. Há vigilantes sobre o túmulo do perverso. Ninguém vai saquear lá a sepultura do perverso, não. Porque a família dele tem dinheiro para pagar até quem tome conta do túmulo dele. As riquezas do perverso, Jó, vão sumir como água. Que isso, Zofar? A terra vai ser leve sobre o perverso. Vai ser sepultado muito bem, não vai ser numa cova rasa, não. E nem como diz o Chico Buarque, não é a parte que cabe no latifúndio, não é só o quadriláterozinho, é quadrilátero, né, professora? É um retângulo, né? Só não tem os lados iguais, né? Não vai ser só aquela parcela, não. O perverso vai ter um tumulozaço, né? Herança decretada por Deus. A herança do perverso é decretada por Deus. Olha, Zofar, de Jó, os perversos, ó, tem gente assim seguindo o caminho dos perversos. Lembram daquela exortação de Tiago? Tiago diz que a igreja, né, na igreja do tempo dele, na congregação para a qual ele escreveu a carta dele, tinha gente dando um lugar de destaque para o rico. E Tiago descreve o rico aqui como um sujeito como esse aqui. O rico no sentido do usurpador, do desonesto, né? Então, muita gente bajula, né, indevidamente, né, o rico, né? Principalmente o rico que não tem reputação. A aula definitiva de Jó sobre o perverso. Ele também vai terminar com esse último slide, dizendo que, claro, Jó respondeu assim a Zofar, contradizendo Zofar na teologia dele, dizendo que a Bíblia não diz que sobre quem faz maldade só vem maldade e quem faz coisa boa, sobre essa pessoa só vem coisa boa. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a Bíblia diz que a salvação não vem de obras. A Bíblia diz que aquele que verdadeiramente crê, ele crê para boas obras, mas ele não é salvo a partir das obras que realiza. Então, a aula final de Jó, agora vamos falar sério, Zofar. Jó diz assim, olha, quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhes sobrevém destruição? Quantas vezes Deus na sua ira lhes reparte dores? E diz, quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo moinho? Deus, dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos. Vocês dizem isso? Que a iniquidade passa, né, do perverso para os filhos e Deus vai se vingar nos filhos? Mas a ele que deveria Deus dar o pago para que o sinta. Não é isso que acontece. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína e ele beber do furor do Todo-Poderoso. Sim, um dia os olhos dos perversos vão ver a sua própria ruína. Pode ser que não seja nessa vida, mas no juízo final, aquele que não se arrependeu dos seus pecados, aquele que foi sim perverso e com isso oprimiu os outros e com isso enriqueceu, a gente vê exemplos disso, infelizmente, né, em grande quantidade no nosso país, né, porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Acaso alguém ensinará a ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite fresca, a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes o cobrem. O que Jó está dizendo é que nessa vida, as condições favoráveis e desfavoráveis podem atingir indistintamente qualquer tipo de pessoa.
o julgamento, né, do ser humano não vai ser nesse mundo e nessa vida em função de bom ou de ruim que acontece. Isso a Bíblia não nos ensina e não estabelece isso como fundamento. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Porque direis, onde está a casa do príncipe e onde a tenda do que morava o perverso? Então Joaquim termina numa aula dizendo que na concepção de Deus, o justo e o perverso nesse mundo podem ter a mesma sorte. É o caso de Jó. Jó é um homem justo que está sofrendo tudo isso aqui, que perdeu a família, que perdeu os bens e que perdeu a saúde. E não é por punição de qualquer perversidade que ele tenha experimentado. Então Jó quer que esses seus colegas entendam, seus amigos entendam, que a justiça de Deus, ela se manifesta sim, é necessário que o homem a busque, mas o julgamento final das condutas dos homens, isso vai vir um dia no juízo final, na ressurreição, e ali sim, todos nós vamos dar conta de nós a Deus. E é necessário que você então procure quem? Um advogado. Né? O advogado, quem é o nosso advogado? É Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra coloca diante de nós a justiça de Deus. E a Bíblia diz, Senhor, que nós precisamos dela para sermos justificados por nossa fé. Não são os nossos atos que nos justificam. Não existe nessa vida, Senhor, essa ideia simplista de que quem faz o mal vai sofrer porque fez o mal, ou vai até precisar de outra vida para pagar o mal que fez nesta, ou já vem de outra e sofrendo. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz, Senhor, que nós somos salvos pelos méritos de Jesus. E é por meio da fé que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E a Bíblia diz que nessa vida, como João mesmo aqui disse, tanto a casa do justo como a casa do perverso, como foi em relação a ele mesmo, pode sofrer calamidade, pode experimentar sofrimento. Esse tipo de sofrimento não significa juízo, julgamento de Deus e paga por maldade feita, purgar pecado. Sofrimento não purga pecado. O único sofrimento, Senhor, que é em nosso lugar e que é para nosso perdão, é o sofrimento de Jesus na cruz. Que assim possamos entender. E obrigado porque neste trecho do capítulo 19, Jó antecipou essa realidade que se cumpre no Novo Testamento e se cumpre em nossa vida. Tomara se cumpra na vida de todos que estão nos ouvindo nesse momento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, obrigado. Terminamos o segundo ciclo. Semana que vem, entramos no terceiro ciclo de discursos. Muito obrigado por ter nos acompanhado.